A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Muito bom estar com vocês nesta noite, neste culto de quarta-feira. Nós, da Igreja IBM Luz Grajaú, vamos estar conduzindo o culto hoje. Vamos estar sendo usados por Deus nesta noite. Será um momento abençoado, um momento onde estaremos orando, pedindo pela direção do Senhor, pedindo pelo cuidado e o carinho de Deus, pedindo pela transformação, a redenção que só o sangue do Cristo pode trazer. Então eu convido você agora a fechar seus olhos, a baixar a sua cabeça. E vamos orar para dar início a esse culto. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é Deus de amor, porque o Senhor é Deus de paz, porque o Senhor, Deus, tem cuidado, Deus, dos teus filhos, tem cuidado, Deus, dessa igreja. E obrigado, Jesus, porque o sangue, Deus, que o Senhor derramou na cruz nos faz, Deus, novos. O sangue, Deus, que o Senhor, Deus, derramou na cruz nos faz, Deus, melhores. E só, Deus, você poderia fazer isso, Deus. Só você, Deus, podia ter, Deus, quebrado a maldição, Deus, e nos dado uma chance e uma vida nova. Te agradecemos demais, Deus, porque quem somos hoje é fruto, Deus, do que o Senhor fez, fruto, Deus, do seu santo sacrifício. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém? Continue agora em adoração, vamos cantar os louvores. Se você tem algum pedido de oração, você pode estar escrevendo eles no chat. Os diáconos vão estar lendo durante a semana, tentando colocar no novo aplicativo da igreja. Mas agora vamos adorar ao Senhor. Eu vou descer à casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Descrever sua grandeza e o teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Descrever tua grandeza e o teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer
descer à casa do oleiro. Declara, igreja, meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória pra todos sempre. Amém. Te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória pra todos sempre. Amém. Aleluias. Rendemos glória ao Deus que nós amamos, ao Deus que nos refaz a cada dia como vasos nas mãos de um experiente e maravilhoso oleiro. Nos quebra, Senhor, e continua nos refazendo em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso na
Deus, o nosso orgulho, quebrar, Deus, o nosso coração pecaminoso, Deus. Ainda, Deus, que a gente saiba que vai doer, que nem sempre, Deus, vai ser prazeroso. Mas nós sabemos, Deus, que o Senhor nos quebra para que a sua vontade, que é perfeita e agradável, possa, Deus, aparecer, Deus, e se firmar na nossa vida. Então quebra a gente, Jesus, e nos leva a ser vasos novos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, irmãos de IBM Luz, tudo bem com vocês? Graça e paz. Aqui quem fala é o missionário Jaime. Hoje é a nossa responsabilidade de compartilhar a palavra com vocês. Mas antes de trazer a mensagem do dia, eu gostaria de agradecer mais uma vez, não poderia passar sem agradecer as orações da igreja de IBM Luz, as contribuições dos irmãos, o apoio, o incentivo tem sido de grande bênção para a vida do nosso ministério, para a vida do nosso projeto aqui em Grajaú. Então, muito obrigado por todos vocês que têm orado. Para quem não sabe, a gente aqui do projeto Nossa Casa, projeto que a gente já está implantando há fazer 2 anos aproximadamente. Essa igreja tem nos acompanhado, tem orado com a gente, tem acreditado e cada vez mais a gente já tem avançado. O nosso prédio está pronto, nossas salas, as aulas já começaram. Então é tudo um motivo de muita gratidão. Começaram essa semana, primeira semana de março. A gente está muito feliz também com a vinda do Caleb para cá, para o Grajaú, para nos ajudar a implantar a igreja, nos ajudar a dar sequência no trabalho, no nosso ministério. Então a gente é muito grato por tudo isso. Continue orando pela vida do nosso projeto, pela minha vida, pela vida do Caleb, pela vida das pessoas que estão se aproximando da nossa igreja, que a ideia é que nasça realmente uma igreja forte aqui no Grajaú, um IBM Luz Grajaú. Já começamos esse processo, mas precisamos continuar contando com as orações de vocês. Apoie também o Caleb, que está na correria para levantar sustento, está na correria para ter apoio de amigos e mantenedores. Então, apoiem ele em oração, em incentivo, mas também se conseguirem apoiar de maneira prática, vai abençoar muito o irmão para estar aqui com a gente também, dando sequência nessa obra. Então, não poderia passar aqui sem agradecer por tudo isso que Deus tem feito aqui no Grajaú, viu? Muito obrigado. E aí, a gente como igreja também está pegando um dia do mês para compartilhar no meio da semana a pregação. E tocou a gente a compartilhar nesse dia de hoje, né? Então, a gente está muito feliz por tudo mesmo. A gente vai ler hoje aqui, irmãos, a carta de Romanos. A gente vai meditar um pouco aqui na carta de Romanos, um pouco nas orientações de Paulo e tudo que ele nos ensina ali naquela carta tão rica que é a carta de Romanos, né? Mas antes de meditar aqui em Romanos, eu vou começar com história. Eu tenho o costume de contar uma história ou de falar um ensinamento legal. E a história que eu queria trazer para a gente pensar hoje, para você pensar na sua semana, para você talvez se colocar aí nessa história, é a história de um pai e de um filho. Conta-se que uma vez um pai estava andando ali pela rua com o filho e a criança, muito curiosa, muito sabida como as crianças são, perguntou para esse pai, falou: pai, que tamanho que é Deus? E esse pai ficou ali meio pensativo de responder: poxa, que tamanho que é Deus? E ele ficou em silêncio, ia caminhando com a criança, e a criança ao lado do pai para ver a resposta. De repente passa um avião lá longe, bem distante. Esse pai teve uma ideia. Aí ele olhou esse avião e perguntou para esse filho: filho, que tamanho é aquele avião? Aí o filho olhou para o pai e falou: pai, olhou assim de longe, mediu: esse avião é muito pequenininho, né, pai? Então o pai pegou essa criança e levou essa criança até o aeroporto. E no aeroporto ele parou e tinha aquele monte de avião gigante, né? Como a gente sabe que são, daqueles bem grandes mesmo, que só tem fora do Brasil. Colocou a criança ali perto desse avião e perguntou: e esse avião, que tamanho que é? E aí a criança viu: nossa, esse avião é gigantesco, pai, é muito grande.
E aí o pai falou para essa criança, teve a brilhante ideia, falou: assim é Deus na nossa vida, meu filho. Como aquele primeiro avião e esse avião são os mesmos. Só que aquele avião estava muito, muito distante. Então, cada vez que Deus está distante de nós, distante da nossa vida, a gente fica com muita dificuldade de enxergar Ele e às vezes ele fica até bem pequeno. Mas como esse avião bem aqui, ó, bem na nossa frente, que é gigante, assim também é Deus na nossa vida. Quanto mais próximo a gente está dele, maior Ele é, mais esplêndido Ele é, mais surpreendente. Então, vamos pensar essa semana. Que distância a gente está de Deus? Perto ou longe? Tudo depende, né? Como que Deus vai se manifestar e se revelar na nossa vida. Amém? Agora vamos entrar na palavra, enquanto você vai pensando nessa história aí. Vamos entrar na palavra e hoje a gente vai meditar no livro de Romanos. A carta aos Romanos. Paulo escreve ali a carta aos Romanos com muitos ensinamentos. A carta de Romanos é uma carta muito rica, tem muita coisa importante, principalmente dos evangelhos, que Paulo começa ali já a escrever e sintetizar os evangelhos, trazendo alguns ensinamentos muito importantes e práticas para a vida cristã, certo? Mas antes de entrar na carta de Romanos, então, vamos orar pela palavra de Deus, para que Deus continue falando aos nossos corações, para que Deus possa nos abençoar. Então feche os olhos aí na sua casa e vamos orar. Amém? Oremos. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento precioso que a gente está aqui na sua presença. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos aqui de aprender da sua palavra. Deus, visita cada irmão nesse momento, visita cada pessoa, ó Pai, e fala aos corações, ó Deus. O Senhor sabe o que cada um está passando ali na sua casa, o Senhor sabe dos desafios, das dificuldades, e fala-nos, ó Pai, fala aos nossos corações. Que essa palavra ministrada aqui seja uma palavra de renovo para o nosso coração, que a gente possa sair daqui hoje para viver uma semana, Deus, mais parecidos contigo, para viver um mês e um ano mais parecidos contigo. Muito obrigado por esse privilégio que temos aqui, ó Pai, de aprender e de falar sobre as coisas do Teu reino, Deus. Então que a gente possa sair daqui hoje muito, muito diferente e muito mais parecido contigo. É o que pedimos, no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? E agora vamos entrar na palavra aqui. Vamos ler a partir aqui, ó, Romanos 12, capítulo 1. Abra aí na sua Bíblia, Romanos 12, capítulo 1. Enquanto você vai abrindo no Romanos 12, a gente vai pensar aqui sobre a introdução e sobre todo o pano de fundo da carta de Romanos, certo? Assim que vocês abrirem, vamos ler aqui esse capítulo 1. 12, capítulo 12, versículo 1, e vamos aqui pensar juntos. Eu vou ler. Portanto, os irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repetindo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida? Tudo isso a gente vai entender e a gente vai analisar aqui na carta aos Romanos, mais especificamente aqui 12, 1 e 2. Mas antes de falar dos 12, 1 e 2, a carta de Romanos é uma carta muito, muito rica, e muitos teólogos inclusive falam que o livro de Romanos, a carta de Romanos,
é tão bem escrita, tem tanto conteúdo teológico, que é praticamente, ou tem muito conteúdo dos próprios evangelhos. Tem alguns que ousam até dizer que se os evangelhos fossem excluídos, sumissem da terra, com a carta de Romanos a gente poderia ter muita base para a vida cristã. Com a carta de Romanos a gente conseguiria ter muito conteúdo prático e teórico da vida cristã. Porque Paulo pega os evangelhos e começa a descrever e explicar. O que Paulo traz na carta de Romanos de uma maneira geral para a gente entender? Ele fala muito sobre justificação, sobre santificação, sobre soberania de Deus. E são todos temas extremamente importantes para a gente poder compreender o Evangelho, para a gente poder saber mais sobre a prática e sobre a vida cristã. Traz muita exortação, inclusive aquele versículo que a gente conhece de o justo viverá pela fé, também está aqui em Romanos, né? Então, a gente pode ver que a carta de Romanos ela é dividida e ela é montada com todo esse conteúdo riquíssimo. E cada bloco traz um ensinamento. Cada bloco traz um ensinamento muito importante para a vida cristã. Mas a gente não vai se atentar na carta toda em si, mas é para a gente entender a importância dessa carta e a profundidade dessa carta para as nossas vidas. Mas trazendo aqui agora para o versículo que a gente vai pensar, a partir do 12 aqui, eu vou ler de novo a partir do 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E Paulo traz aqui algumas orientações que me fizeram pensar e que, na verdade, leva todos os cristãos a pensar de uma maneira mais profunda. Ele fala para a gente oferecer o nosso corpo, a nossa vida como um sacrifício vivo. Mas se a gente for pegar no original do grego, no verbo auristo, esse vivo aqui, se a gente for pegar as escrituras e pesquisar, na verdade, esse verbo está sendo colocado de uma maneira diferente, que traz todo um sentido mais profundo, inclusive, para essa passagem. Esse vivo, na verdade, no original do grego, está falando vivendo. Ele fala, em vez de vivo, vivendo. O santo já é mais um verbo estático e o agradável também, mas o vivo dá tem um gerúndio aí, né? No português a gente não tem essa variação desse verbo, mas no original está vivendo. E aí, se a gente for pegar e fazer essa releitura, trazendo para o original, na verdade, o que o autor está querendo dizer aqui é, portanto, irmãos, vivendo de maneira santa e agradável a Deus. A gente pode começar a entender algumas coisas e aplicar na nossa vida prática. Porque quando Paulo nos exorta ou nos mostra que a gente tem que estar vivendo de modo santo e agradável a Deus, a gente começa a entender algumas coisas. Eu gosto de falar muito sobre processo. Tudo na nossa vida é processo. Processo de aprendizagem, processo de transformação, de crescimento. Na nossa vida tudo é processo. Infelizmente, na nossa geração, a gente está acostumado com as coisas do fast food, com as coisas do muito rápido, das coisas do para aqui, para agora, para ontem. Mas na nossa vida e na vida cristã, tudo é processo. O processo de santificação, o processo de crescimento espiritual e até o nosso processo de vida, o nosso processo de viver de modo santo e agradável a Deus. E Paulo está nos trazendo esse ensinamento, ele está nos trazendo essa orientação. Meus irmãos, vivam de maneira que agrade a Deus. Vivendo é uma coisa que começou, mas não vai terminar. Vivendo é um processo contínuo. A gente está passando por toda essa transformação. E por que é importante a gente saber disso? Por que é importante a gente pensar um pouco sobre isso? Porque uma vez que a gente pensa sobre esse processo, a gente consegue entender
a nossa vida e se perguntar. Uma pergunta que eu fiz: será que eu estou vivendo de maneira que agrade a Deus? Será que o meu corpo, será que a minha vida, será que as minhas atitudes, as minhas ações estão vivendo, estão agindo de maneira que agrade a Deus? Será que eu estou oferecendo o meu corpo, a minha vida, a minha mente, a minha alma todos os dias para ser mais parecido com Cristo? Será que eu estou sacrificando os meus desejos e as minhas vontades para cada vez mais ser mais parecido com Cristo e crescendo na vida cristã? Então, nessa primeira parte ali, nesse versículo, é isso que Paulo está dizendo. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo ou continuem vivendo de modo santo e agradável a Deus. E por quê? Porque esse é o nosso culto racional. Porque a gente vai fazer isso de uma maneira racional, de uma maneira intencional. É esse sentido que o autor também está querendo trazer aqui na carta de Romanos. E esse é o nosso verdadeiro culto, é todos os dias, é cotidiano. E esse é o culto que agrada a Deus. Minha vida ser mais parecida com Ele, viver de um modo santo, de um modo puro, que agrade a Ele. Esse é um dos primeiros ensinamentos que Paulo nos traz ali na carta de Romanos, muito importante para a vida cristã. Irmãos, continuem vivendo, sigam vivendo de maneira que agrada a Deus. E aí ele traz na sequência uma orientação de como não viver. Né? De como não viver. Primeiro ele fala como viver. E agora no versículo 2 ele fala como não viver. E não viva conforme os padrões desse mundo. E isso é muito interessante, porque se a gente for pegar a nossa geração, se a gente for pegar a atualidade, a gente vive numa polaridade gigante. A gente vive numa sociedade de conflitos existenciais, de conflito de identidade, de degradação dos valores, dos princípios. E é justamente isso que Paulo está falando ali. Não viva conforme os padrões desse mundo. Então é uma segunda orientação muito importante. Ele traz a primeira: continue vivendo de maneira que agrade a Deus. E aí o segundo apontamento: não conforme os padrões desse mundo. Não podemos viver uma vida conforme os padrões do mundo, conforme os padrões dos ambientes que frequentamos, como tem lá no Evangelho. Nós somos o sal, nós somos a luz, nós temos que mudar o ambiente, nós temos que trazer sentido, trazer a clareza, não o contrário, como muitas das vezes a gente vê, infelizmente, dentro das nossas próprias igrejas, dentro dos meios evangélicos. Às vezes a gente está ali numa rodinha, a gente está ali no trabalho, a gente está ali na faculdade, na escola, e a gente se deixa levar. Por quê? Às vezes a gente é minoria, às vezes a gente não está num ambiente confortável para a gente, e a gente se deixa levar e se deixa conduzir na onda ali de todo mundo. E a gente acaba não fazendo essa diferenciação de quem somos, do que somos e para que vivemos. E Paulo nos exorta: não viva conforme os padrões desse mundo. E aí mais uma pergunta importante para mim e para você responder: conforme qual padrão temos vivido? Conforme qual padrão eu tenho vivido? Os padrões de Cristo ou os padrões desse mundo? Uma pergunta muito importante para eu e você responder. E isso também não é só quando a gente está em ambientes que tem outras pessoas. Ali onde não tem ninguém vendo, talvez ali no seu individual, do trabalho, ou na sua casa, ou só está você e Deus ali, que exige de você princípios e valores éticos, princípios e valores cristãos. De que maneira você se comporta? A gente é tentado a todo momento
principalmente quando estamos sozinhos, que não tem ninguém olhando. O padrão da nossa carne pecaminosa é o que chama primeiro, mas Deus está nos exortando e nos está chamando para viver conforme o seu padrão, não ceder ao Deus desse século, à nossa carne, aos nossos desejos, mas ceder ao padrão do reino de Deus. E Paulo nos fala, não vivam conforme o padrão desse mundo. E aí ele traz um complemento, muito importante também, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da mente. Mas deixem que Deus permita. Eu e você devemos permitir que Deus renove a nossa mente, renove o nosso entendimento. Entra aí de novo um processo de aceitação. E é difícil a gente permitir que áreas da nossa vida sejam transformadas, mudadas. Às vezes a gente tem uma criação de anos, às vezes a gente tem hábitos de anos. E eu costumo dizer, hábitos ruins a gente mantém que a gente nem percebe, mas ter bons hábitos é um processo árduo, é um processo complicado, porque você tem que repetir e combater o mau hábito, combater a vontade de fazer errado para poder fazer certo. E aí Paulo fala, mas deixem que Deus o transforme. Não é da nossa força, não é da minha força, não é da sua força, não é do nosso, porque é nosso desejo humano quer fazer o que é mal. O homem, Paulo também traz aqui na carta a Romanos a depravação humana. O homem em sua origem é pecador, é falho, tem a tendência de fazer o que é ruim. Mas se a gente permitir que Deus trabalhe nos nossos corações, no meu e no seu coração, a gente vai ter uma transformação de mente, um renovo, uma nova vida mais parecido com Ele. E vai ser consequência essa permissão que Deus mude eu e a você, assim como o vaso na mão do olheiro. É doloroso, é doído, mas é um processo de reconstrução, é um processo de transformação genuína. E muitas das vezes não é isso que a gente faz. A gente até conhece a Deus, a gente até conhece a palavra de Deus, a gente até entende algumas coisas, mas a gente não permite que Deus nos mude, nos transforme. A gente para ali na fronteira da nossa zona de conforto. E a gente não permite que Deus entre no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. E a gente não entrega totalmente. A gente para no meio do processo, porque é difícil, é desafiador a gente permitir essa mudança. Mas Paulo fala e mostra, deixem que Deus nos transforme pela renovação da mente. Por quê? Porque a partir do momento que a gente permite que Deus muda e transforma a nossa mente, a gente vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Paulo nos mostra a consequência de uma vida em obediência a Deus. A consequência de uma vida quando a gente permite que Ele faça parte da nossa transformação de mente, da nossa transformação de caráter. A consequência é viver uma vida e experimentar uma vida boa, perfeita e agradável a Deus. Permita que Deus entre na sua vida, que Deus transforme a sua vida. Permita que Deus mude a sua história. Permita que Deus faça parte, transforme a sua mente, transforme o teu coração. Eu e você precisamos permitir de maneira genuína, profunda e verdadeira que Deus entre nos nossos corações, na nossa vida, e a gente vai ver, a gente vai experimentar o que Ele pode fazer. A gente vai experimentar tudo que Deus pode fazer. É isso que Paulo nos ensina
aqui na carta aos Romanos. E com certeza é isso que Deus está falando comigo e com você essa noite. Vamos recapitular aqui. Vamos recapitular o que Paulo nos ensina aqui. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivam, como a gente falou no original, vivendo de modo santo e agradável a Deus, vivendo. Então, o primeiro ensinamento, precisamos ter uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. É um processo, primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, não devemos viver conforme os padrões desse mundo. Não devemos viver conforme os padrões dessa geração que é pecaminosa, dessa geração que é ruim. Terceiro ensinamento, mas devemos permitir que Deus entre e renove a nossa mente, transforme a nossa vida. E aí a consequência disso é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a pergunta é, será que eu e você estamos dispostos a isso? Tem coragem de permitir que Deus entre na sua vida e transforme, mude, renove caráter, renove padrões para viver o padrão do reino, o padrão dele? É isso que Deus está nos chamando para fazer essa noite. É isso que Deus está nos convidando a experimentar, a sua boa, perfeita e agradável vontade. É desafiador em meio a tantos conflitos que a gente vê, em meio a tantas dificuldades. Muitas das vezes a gente cai na ilusão de achar que nós temos o controle de nossas vidas em nossas mãos, que a nossa mente é suficiente para resolver problemas, que a nossa força. Mas, meu irmão e minha irmã, não caiamos nesse engano, porque tudo provém de Deus. Tudo é permitido e nos dado graças à boa e perfeita vontade que vem de Deus. Então que eu e você possamos deixar Ele controlando nossas vidas, nossas mentes, nossas famílias, tudo que temos, tudo que temos é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês essa noite. Essa palavra acerca de Romanos, essa exortação que Paulo nos traz, nos ensina. Espero que possamos ter sido abençoados. Eu tenho certeza que daqui eu fui muito. E eu espero que você também passe essa semana pensando como, quando e por que viver de uma maneira que agrade a Deus. Paulo nos mostra 3 motivos importantíssimos. Espero que você vá para casa pensar. Na verdade, você já está em casa, né? Mas espero que você vá aí hoje, essa noite, essa manhã, pensar, refletir nessa palavra, que ela possa ter abençoado você, a sua família. Amém? Mais uma vez, muito obrigado pelas orações de vocês. Tem uma igreja nascendo aqui em Grajaú, viu? Estamos muito felizes por tudo que Deus tem feito através da sua vida. Continue orando pra gente, continue caminhando com a gente. Segue a página do Projeto Nossa Casa Grajaú, segue a página da IBM Luz Grajaú, enganja pessoas para continuar abençoando essa obra também, esse ministério. E é isso, gente. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês nesse dia. É o que pedimos e agradecemos aqui ao nosso bom Pai nessa noite. Vamos orar para encerrar? Amém? Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que a gente teve aqui de oração, por esse momento de reflexão na sua palavra. Muito obrigado porque temos a oportunidade de te servir, Senhor. Muito obrigado porque temos a oportunidade de compartilhar o Evangelho, de pensar acerca do Reino. Senhor, como a gente pôde refletir aqui, ó Pai, que o nosso corpo, a nossa vida seja um culto racional e agradável a Ti, que a gente continue vivendo de maneira que agrade a Ti, Senhor.
porque este é um dos cultos que o Senhor espera, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida santa e agradável aos teus olhos, para que a gente não viva, Senhor, conforme os padrões desse mundo, que a gente não se amolde aos padrões desse mundo, mas pelo contrário, a gente permita que o Senhor entre em nossas vidas e transforme nossos corações e mentes, ó Deus. Transforme a nossa essência conforme a tua essência. Tira, Senhor, nossa essência pecaminosa, a nossa raiz da maldade de dentro dos nossos corações e coloque, Senhor, coisas que agradam a Ti, Senhor. Que a gente entenda esse processo em nossas vidas. Por quê, Senhor? Porque dessa maneira a gente vai experimentar a Sua vontade, porque vamos estar ligados a Ti, Senhor. Vamos estar mais parecidos contigo. Então é isso que pedimos nessa noite, Senhor. E agradecemos no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês e tenha uma boa noite.